O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem as mesmas coisas? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como diz hoje na aclamação ao Evangelho, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Então, esse tempo da Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de mudança de vida. Vamos mudar de vida. Não vamos mais continuar na vida errada. Precisamos voltar ao prumo. Precisamos voltar para o caminho certo. Sair do caminho errado. Até essa expressão, vamos voltar ao prumo, quando se constrói as casas, aí o pedreiro ele coloca um prumo, ou seja, é um objeto, é um material que os pedreiros usam para que aquelas lajotas elas fiquem certinhas, elas não podem sair do lugar, senão a parede vai ficar toda torta. Então, quando se diz voltar ao prumo, é voltar ao lugar, aquele lugar que Deus quer que nós sigamos, porque o desvio é fatal, meus irmãos. O desvio é fatal, poderá nos levar à condenação eterna. Então, eis o tempo, estamos nesse tempo de mudança de vida. É o tempo de nós voltarmos ao caminho. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu estou lendo a primeira leitura, dando seguimento ao que eu estou falando. Deuteronômio 26, de 16 a 19. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos. Tu escolhes hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres à sua voz. Que preceitos? O que nós vimos no Evangelho.
que é a continuação do evangelho de ontem. Que preceito é esse? Amar o próximo. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Rezar por aqueles que nos perseguem. Eis o preceito. Mais uma vez, Jesus se refere ao Antigo Testamento, dizendo: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O preceito antigo. Você lembra que ontem Jesus disse que a nossa justiça deve superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus? A lei antiga era mais fácil de se cumprir. Imagine, amarás o teu próximo, ou seja, aquele que te faz o bem, aquele que você convive bem, que nós convivemos bem. Amar. Como é fácil amar assim? Agora, odiarás o teu inimigo. Era a lei assim. É tão fácil nós sermos dominados e deixar-nos levar pelos sentimentos. Bem, o meu sentimento é de ódio para com aquela pessoa porque ela fez o mal para mim e está tudo certo. Estou cumprindo a lei. Eu tenho o direito de odiar aquela pessoa porque ela me odeia, porque ela me fez o mal, eu tenho o direito. Era tão fácil. Agora, Jesus vem dizer que a lei é do amor. Não pode existir ódio dentro do nosso coração. Nós não podemos fazer o mal para o outro. Nós católicos que fomos redimidos, quer dizer, todos fomos redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem aqueles que aceitaram e tem aqueles que não aceitaram. Nós aceitamos. Nós nos comovemos quando nós olhamos lá no Evangelho, nós vemos Jesus falando, quando ele está na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós nos alegramos, nós agradecemos a Deus, porque Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Deus poderia destruir a todos nós, mas não, Ele vai e perdoa, porque nós fomos maus, nós fomos cruéis, nós o desobedecemos, mas Ele vai e dá a sentença de amor, de misericórdia para nós. Agora Ele diz: vocês estão vendo como foi que eu fiz? A mesma coisa eu quero que vocês façam também. Aí nós ficamos: Senhor, não, isso não. Aí nós nos colocamos numa situação de vitimismo, mas eu estou assim porque ele fez isso, eu estou assim porque ela fez aquilo. E Deus está dizendo: não. O seguidor meu é assim, deve amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. É assim que deve ser o meu seguidor. Eu não permito que se trate mal o inimigo. Eu não permito. É Deus quem fala. Você vê que dureza. Porque na medida até que eu vou falando aqui, na sua cabeça já vem todas aquelas pessoas que te fizeram mal, que você não quer ver nem na frente. Aí o tentador, é aqui que entra, e é importante saber disso. O tentador, ele fica fazendo com que nós relembremos o mal que o outro fez. Não é que ele entra no nosso pensamento, não. É que pelas atitudes o diabo vê que nós
não estamos bem com aquela pessoa. Pelas nossas atitudes, ele viu a briga quando aconteceu, o mal que o outro fez. Aí o tentador fica trazendo as lembranças. E quanto mais se traz a lembrança, mais o sentimento cresce de ódio, de raiva, de vingança. Aí nós temos que lutar contra os nossos pensamentos, contra essas tentações que o demônio vai colocando, vai colocando. Ele vai lembrando aquele fato, e quanto mais se lembra daquele fato, aí o sentimento de ódio cresce, e o sentimento de ódio crescendo, a vontade que dá é de ir lá também e retribuir com um soco na cara. E aí o desejo de que o mal aconteça na vida daquela pessoa. Aqui no nosso pensamento, nós temos que dizer não, 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 eu não vou fazer. E isso poderá levar um tempo, meus irmãos. O demônio poderá levar um tempo lembrando, relembrando, lembrando e relembrando. E com a graça de Deus, pedindo a força do Espírito Santo, nós vamos pedindo, apaga isso da minha mente, eu não quero ter esse sentimento ruim. Você compreende? Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, aí nós nos tornaremos filhos do Pai que está nos céus. Porque quando o sentimento ele é alimentado, nós nos tornamos como que filhos do diabo, porque o diabo é que odeia, o diabo é que quer matar, o diabo é que quer ofender a Deus, nos usando. Mas quando nós lutamos contra e não permitimos que isso nos domine, aí nós estamos mostrando que nós somos filhos do Pai do céu, que nós somos filhos de Deus. Aquela expressão, né? Aquele ditado popular, filho de peixinho, peixinho é. Então, se o nosso comportamento diante da situação do outro, se é de odiar, se é de fazer o mal, então o nosso comportamento é semelhante ao diabo. E aí a nossa vivência é de filho do diabo. Mas como nós somos filhos de Deus, nós vamos amar porque Deus amou tanto o mundo, amou tanto a nós, que chegou ao ponto de ele dar o próprio filho dele para nos salvar. E nós não merecíamos, hein? Nós não merecíamos. Só assim nós ganharemos o céu. E quantas atitudes dos santos, quando nós lemos a vida dos santos. Por isso, nesse tempo da quaresma, eu estou te convidando, leia a vida dos santos. E ali nós vamos vendo as situações desastrosas que eles foram vivendo com pessoas que faziam o mal para eles. E eles ali no fundo do coração, eles pediam a Deus que aquele sentimento não crescesse. E aí as atitudes deles era sempre de fazer o bem. Lembremos de Santa Teresinha. Ontem eu falei de Maria Gorete, Santa Maria Gorete, hoje vamos lembrar de Santa Teresinha diante da atitude dela para com aquela irmã ingrata. Teresinha cuidava dela, fazia de tudo e a irmã era ingrata com ela. Devolvia com maldades o bem que ela fazia, não reconhecia. E aí Santa Teresinha, lá no fundo do coração, ela tinha que tirar, não permitir que aquele
sentimento ruim alimentasse. Então ela dava um sorriso para a irmã. E quanto mais a irmã fazia mal para ela, e aquela retribuía com o bem, chegou ao ponto de que a irmã disse, ficou confusa, né? Nossa, Teresa, você me ama tanto? Porque era para ela, Terezinha, né? Santa Terezinha, retribuir com o mal, mas ela sempre retribuía com o mal, com o bem. Aí na carta aos Romanos, no capítulo 12, diz que se nós fazemos isso, nós estaremos acumulando brasas na cabeça da pessoa, que significa assim, o outro fica confuso, fica dizendo, nossa, eu faço tanto mal para essa pessoa, mas essa pessoa sempre me faz o bem, ela vai ficando confusa. E a tendência dela é mudar. Ao ponto da irmã dizer, mas eu nunca encontrei alguém que me amasse tanto como você. Estou usando as minhas palavras para explicar melhor a vivência do Evangelho de Santa Teresinha. Amava tanto a Nosso Senhor, que diante desta situação, ela quis fazer como Nosso Senhor, ela não quis odiar, ela não quis fazer o mal, então ela rezava e nas orações ela fazia o bem para a outra. Vocês estão vendo que nós não podemos de imediato já ir dizendo, é difícil, eu não vou conseguir. Eles conseguiram. Santa Teresinha não é melhor do que você, não. Santa Maria Gorete, que perdoou aquele homem que quis fazer o mal para ela, violentando, e ela disse que desejava o céu para ele também, queria encontrar com ele no céu. Isso não é só privilégio deles, não. Deus quer que nós também sejamos privilegiados desta forma. Então vamos pedir, como o Evangelho está dizendo hoje. Então, Senhor, o Senhor sabe da minha fraqueza. Então me ajude com a tua graça, para que diante desta situação eu possa rezar pelos que me perseguem e fazer o bem ao outro. E é na vida de oração que isso vai acontecendo. Quanto mais nós vamos crescendo na vida de oração, crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mais essas coisinhas vão saindo da nossa vida e nós vamos tomando uma atitude totalmente diferente. Essa é a penitência. É a nossa penitência. É fácil acordar de madrugada para rezar. Só colocar um despertador e mesmo com aquela dificuldade, mas você já fez o propósito, já foi e vai e levanta. Agora, esse propósito de fazer o bem a quem faz o mal, amar, essa é a máxima penitência. Repito mais uma vez como eu falei ontem, isso é virtude heróica. Pode canonizar, até vivo, já pode canonizar vivo. Só não vai canonizar vivo porque nós temos uma tendência depois a desfazer o que já foi feito. Por isso que não dá para canonizar vivo. Mas se não tivesse essa possibilidade, já poderia ser canonizado. Essa é a máxima penitência. Amar quem faz o mal para nós. Você vê que essa atitude de amor não é um sentimento, mas é uma grande decisão. E os santos decidiram. E se nós não conseguíssemos, Jesus não iria pedir para nós. Mas precisamos cooperar com a graça de Deus. Essa graça de Deus é como se Deus dando incentivo. Vai, meu filho, vai que eu te ajudo. Vai. Se você tomar atitude, vai que eu te ajudo. Vai que eu te ajudo. Então vamos tomar atitude? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.